Olá, gente. Então, olha, tá tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Que coisa boa. Estamos aqui, mesmo com esse tempo com chuvinha, né? A gente está aqui para mais uma apresentação da live do, do grupo Colegas para Sempre. E, e eu gostaria de, antes de falarmos sobre o assunto de hoje, que será com a doutora Lisiane da Caberns, que fará um bate-papo sobre como driblar as dificuldades do cenário atual. A gente vai chamar o diretor Lamper para dar uma palavrinha, certo? Então, vou chamar o diretor Lamper para dar uma palavrinha aí para nós. Olá, bom dia a todos. Expresso a minha satisfação em podermos retornar às nossas reuniões, mesmo sendo virtualmente, após 6 meses. Apesar de não estarmos atendendo presencialmente em quase todo esse período, sempre estivemos à disposição de nossos associados pela nossa plataforma digital. Essa nossa reunião dos Colegas para Sempre, ela ocorre sempre na sede da AFABAN, nas segundas terças-feiras de cada mês. Algumas exceções, datas especiais, então ela é modificada. Assim como também temos em diversas localidades, onde os colegas também se reúnem mensalmente. Então, assim, nós temos em Porto Alegre. E hoje, então, nós também temos a satisfação que o grupo é bem maior, né? Pois bem, o nosso objetivo é sempre aproximar os associados e trazer temas atuais e relevantes. Por isso, hoje, teremos um bate-papo como driblar a situação do cenário atual, com a doutora Lisiane Santos. E a Márcia Rigoto, da área de telecomunicação e marketing da FABAN, será a nossa mediadora. Márcia. Então, agora a gente chama então, a nossa convidada, né, Lamper? Vamos chamar ela para ela começar a dar as dicas dela, mas eu gostaria, assim, só de lembrar que durante a abordagem da doutora, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa, a gente vai passando para a doutora, tá? Conforme dá, a gente vai passar, certo? Então tá. Então agora vamos chamar a nossa ilustre convidada, a doutora Lisiane Santos da Caberns. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, doutora Lisiane? Tudo ótimo. Que bom. Inicialmente, doutora Lisiane, eu te agradeço, em nome da FABAN, obviamente, a disponibilidade de... Desculpa, me atrapalhei um pouco. Bom, apresento, então, a nossa doutora Lisiane, que é a médica que atende diretamente lá na AFABAN, nos consultórios da AFABAN, e vai ter um papo com nós, uma conversa bem liberal, assim, é nada de muito técnico, né? Técnico sim, né, doutora, mas eu diria assim, mais à vontade, né? Mais um bate-papo realmente. E quero dizer também que é uma satisfação em recebê-la aí para conversar. E como o assunto não é com nós, né, Márcia? Vamos deixar a pauta. Sim. Deixar a doutora à vontade. Então, não, é uma conversa, pode ficar. Eu vou deixar o Lamper, então, fazendo companhia para ti. Nós vamos lhe acompanhar, doutora. Mas assim, eu vou passando as perguntas. Não, pode. Vocês eu vou surgir na tela. Tá bom? Doutora, tudo contigo. Então tá, doutora, a palavra fica com a senhora agora.
Então, eu sou a Lisiane, eu sou médica do ambulatório da Cabergues. O ambulatório da Cabergues está fechado presencialmente neste momento, devido à pandemia. Então, nesse momento, a gente não tem consultas presenciais, mas a gente está em pleno funcionamento para atender todo mundo que quiser à distância. A gente está por telemedicina, tanto eu, a doutora Fábio, o doutor Lázaro, estamos atendendo por telefone ou da maneira que a gente conseguir, assim como a doutora Karine e a doutora Juliana, que são as nossas nutris, que estão ali para nos ajudar. Então, a gente do ambulatório não está deixando ninguém sozinho e desamparado nesse momento, que assim como a diretoria da Cabergues e o nosso coordenador, a gente acha muito importante esse momento de ter com quem contar, né? Porque a gente já está sozinho em casa, a maioria já está em pandemia, e a gente tem dúvidas, a gente tem momentos onde a gente não sabe, eu deveria consultar agora, está na hora de fazer meu check-up, eu devo sair de casa para isso. Então, contem conosco do ambulatório no 0800 para marcar a consulta, que a gente vai retornar, se não no mesmo dia, no outro, ou dentro daquela semana. Se for alguma coisa de mais pressa, a gente vai atender com mais brevidade possível. Claro, emergência, sem dúvida nenhuma, é sempre o hospital, né? Mas a intenção é a gente tá ali para vocês, não só eu, Lisiane, mas todos os colegas, para, nesse momento, facilitar a vida, né? Então, eu queria deixar isso bem aberto para todo mundo que estiver nos ouvindo, e eu sei que ela fica gravada, essa live, e que a maioria até vai ouvir depois, mas para que vocês saibam que o ambulatório da Cabergues e a Cabergues, de maneira geral, está ali para apoiar. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o Covid, sobre como eu proceder, eu estou com sintomas, essa sintomatologia é compatível com Covid, não é compatível, ou eu estou com essa outra questão, o que eu posso fazer? Até às vezes, pode ser que nós não vamos tratar, que seja alguma coisa de um especialista, mas a gente vai conseguir conduzir ou ajudar vocês a, olha, esse especialista está atendendo à distância, nesse caso tu precisa ser examinado, então nesse caso precisamos procurar uma consulta presencial, então a gente vai conseguir orientar vocês melhor e delimitar talvez qual o melhor caminho nesse momento de pandemia, que eu sei que a gente fica perdido, né? Meus próprios familiares, às vezes, me ligam e pedem ajuda. O que fazer neste momento? Que é um momento de muita cautela, né? Então, primeira coisa eu queria deixar bem aberto. Tanto as nutris como nós médicos estamos super à disposição de todo mundo, e principalmente do pessoal da FABAN, que a gente sempre teve essa parceria bem legal, então estamos juntos aí. Nossas consultas estão funcionando à distância, então, né, a gente vai fazer o contato por telefone, se precisar de uma consulta de atendimento presencial, aí a gente vai encaminhar para algum médico que esteja atendendo presencial, que não está acontecendo nesse momento lá na sede da Cabergues. No mais, eu vim um pouco falar, tem tantos assuntos hoje, né, em alta, todo mundo falando das medicações para o coronavírus, do que tomar, do que fazer. Acho que a gente queria falar de coisas mais positivas nesse momento, né? A gente está preocupado com a saúde de maneira geral das pessoas que estão em casa. Então, como que a gente vai fazer para driblar tudo isso? E como que a gente vai fazer para cuidar da nossa saúde estando em casa? O que nós temos visto? Assim, que no início nós não sabíamos quanto tempo que isso iria perdurar, né? Se estava na dúvida, será que se nós fizéssemos um lockdown bem importante em 15 dias, será que daqui a pouco volta? Quanto tempo volta? Saiu todo mundo muito na correria, tranca em casa, e a gente ficou um pouco abatido, um pouco nervoso no primeiro momento, né? Insegurança, medo de morte, medo de alguém perto, algum ente querido, a gente perder, medo de pegar isso, medo de não ter atendimento. E tudo bem ter medo, né? Tá tudo bem.
o que eu acho que é importante a gente saber que todo mundo tem medo, inclusive nós, médicos, também temos medo. E tá tudo bem. A questão é que a gente precisa saber até que ponto esse medo é relevante e vai me ajudar. E ok, eu vivi esse medo, eu vivi esse luto, eu vivi esse momento, mas e agora? Já estamos há 6 meses de quarentena. Isso já é um novo estilo de vida. A gente não pode mais ficar esperando pelo amanhã para fazer as coisas, né? Porque a gente estava antes. Ah, tá, daqui a pouco eu volto para aquele curso, daqui a pouco eu vou fazer minha academia, eu parei por enquanto, eu parei de ir nos meus médicos, eu parei de fazer aquele artesanato que eu estava fazendo, mas e agora? Tudo bem, vivemos o luto, passou, vivemos um tempo de um mês, mas agora, 6 meses, esse é o esse é o nosso novo estilo de vida. Até que se diga o contrário. Então, por enquanto, nós devemos achar uma maneira de nos adaptar a esse novo momento, né? Então, o que a gente vai fazer para se manter ocupado mentalmente, psicologicamente ativo, com contato com as pessoas que a gente ama, tendo nossas atividades físicas, nossa alimentação adequada? O que a gente vai fazer para manter tudo isso, mesmo que entre 4 paredes dentro do apartamento, saindo o mínimo possível? Como nesse momento a gente se dirige a um grupo que a maioria é da terceira idade, é grupo de risco, porque com o passar da idade nós vamos desenvolvendo uma tendência a ter um pouco menos de imunidade, assim como mais comorbidades, mais doenças associadas, a gente acaba apresentando mais risco. Então, por isso que a terceira idade hoje é o grupo que a gente tem mais medo, assim como as pessoas que têm alguma doença associada, a gente tem mais medo diante do Covid, diante do que pode acontecer. Então, para essa população, sendo diabéticos, sendo hipertensos, ou seja, apenas terceira idade, a gente tem que estar de olho, né? E a gente não pode deixar liberar, né? A gente não pode soltar as rédeas ainda. Só que eu não posso dizer para o Lamper, para o diretor, eu não posso dizer para o resto das pessoas, não vivam, porque eu não posso simplesmente anular 2020 da vida das pessoas, né? Nem eu, nem a sociedade, nem a Organização Mundial da Saúde, ninguém pode. Então, a gente tem que saber, ok, essa é a nossa nova realidade. O que a gente vai fazer a partir disso? Primeira coisa que eu acho, para todo mundo, que é o mais importante, é a gente cuidar da parte psicológica, né? Já teve uma colega que falou alguma coisa sobre isso, e eu acho mais importante. A gente tem visto o número de doenças psicológicas, ansiedade e depressão, acometendo muito, desde os pequenininhos até os mais velhos. E a gente tem visto isso um pouco mais no pessoal da terceira idade. Por quê? Porque estão um pouco mais isolados, porque acabam não podendo ver seus netos, porque acabam não podendo ver sua família, não podem abraçar, não podem sentir o cheiro, estão isolados do mundo. Quantos de vocês eram super ativos, faziam as festas, agora estariam se programando para fazer o encontro, né? Estariam indo para os bailes, estariam indo para festas, viajando, e não estão podendo. E isso é muito frustrante, isso é muito triste, né? Eu tenho visto muitas pessoas que me ligam, às vezes, doutora, eu preciso de alguém para conversar, vamos lá? Estou aqui para isso também. É para isso que a gente também está aqui para apoiar. Se a gente não pode consultar, não pode fazer outra coisa, uma consulta também é uma conversa. Mas quem que são as pessoas importantes de vocês nesse momento? São os netos? São os filhos? Esse é o momento da gente buscar novas conexões. Vamos lembrar da infância de vocês. Como é que vocês se conectavam com as pessoas? Não sentava todo mundo em roda na sala? Né? Meu pai sempre teve isso, trouxe aquela coisa do interior, da gente sentar, toda a família,
e todo mundo ficar junto e evitar televisão. Esse era o antigamente. Ok, hoje a gente não pode fazer isso. Mas a gente pode, sim, ligar uma câmera, como a gente está fazendo hoje, e ligar para os nossos netos. Falar com eles, nem que seja para colocar lá no cantinho e ver eles correndo, se são crianças que não param para dar oi, mas ver eles correndo, participar um pouquinho da vida, né? Pedir para eles, façam um desenho para o vovô e para a vovó, para ver como é que eles estão no seu dia a dia, como é, o que eles estão vivendo. Minha filha começou a quarentena com 8 meses, não, com 10 meses. Ela nem caminhava, né? Agora ela já caminha, ela já corre por tudo, ela é outra criança. Para minha sogra, que é quem a gente não está tendo contato, o tempo todo a gente tenta mostrar quem é a Olivia, porque a Olivia mudou muito, né? Então vocês têm que buscar a mesma coisa. Em momentos diferentes, olha como é que é a Olivia almoçando, olha como é que é o neto de vocês dançando, vendo o personagem favorito deles. Qual que é o personagem? Talvez no início da quarentena era Patrulha Canina, não sei. Talvez hoje já é outro desenho, né? E vocês querem participar disso. Não precisa estar perto para participar. Graças a Deus que a gente tem tecnologia hoje. Imagina se tudo isso fosse como antigamente, que a gente não poderia ter nem o contato, né? Essa forma de vídeo, essa forma de... Enfim, essa forma de contato que a gente pode ter. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Tentar participar dos momentos do dia a dia, mesmo que pequeno, com os nossos entes queridos. Por live, por foto, por vídeo. Peçam para os filhos de vocês, para os netos de vocês, gravarem e fazerem esse contato mais próximo. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Eu sei que o Lamper me falou que ele faz isso, né, com a pequena e tenta ver, e de alguma forma eu sei que isso é importante. Então, acho que essa é a primeira dica, e para a gente não deixar isso passar. Porque senão, daqui a 1 ano, quando a gente for ver todo mundo, tô chutando uma data, né? Ninguém sabe a data real, vão parecer estranhos, porque a gente não vai mais saber quem era aquela pessoa que a gente deixou um tempo atrás, né? Olha só, a Terezinha ali, doutora, ela falou isso também, que a gente tem que lembrar que muitos não têm netos e muitos não têm nem familiares. Tem muitos viúvos, muitas viúvas, né? Tem gente que está completamente sozinho, né? Então, também, esses devem estar num sofrimento maior, né? Eu acho que é isso que a Terezinha quer dizer. Como é que elas fariam para driblar essa questão, né? Não sei. Concordo com a Terezinha, que, né, estamos colocando uma realidade. Claro que cada um tem a sua realidade. E mesmo com as realidades específicas, a gente não pode deixar de assistir essas pessoas. O ambulatório está aí como uma forma de ajuda. Existem vários psicólogos que estão atendendo nesse formato de comunicação, de live à distância, que podem ajudar esse contato. E também existem... Eu prezo muito pela gente tentar o contato com amigos, né? Se vocês se encontravam antes, fazer um encontro com os amigos que se encontravam, ligar para aquelas pessoas que fazem um tempão que a gente não liga. Semana passada eu falei com 3 amigas que faziam um tempão que eu não falava, que foi super legal, porque na correria a gente vai deixando, e a gente pensa, mas eu não tenho amigos. Não, a gente às vezes tem, a gente esquece de ligar ou de mostrar que estamos aí, né? Então, acho importante tentar conectar a quem a gente tem. Seja os amigos, seja os parentes, seja que não tem ninguém. Quem que a gente pode contar para conversar? Talvez algum profissional é importante, ou ok, eu não quero conversar com um profissional, mas aí entram as outras formas que a gente vai conversar. Sim. E buscar outras formas da gente não se sentir sozinho. O que agrada a cada um de nós? Tem pessoas que gostam de fazer um curso, por exemplo, de línguas, ou um curso de artesanato.
estão tendo muitas e muitas oportunidades de curso, inclusive gratuito, online, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Se a gente colocar no Google, a gente vai achar curso de tricô online, curso de crochê online, curso de yoga, aula de yoga, as lives hoje. Acho que deve estar tendo, sei lá quantas mil lives. Com certeza, foi uma ferramenta que veio para ficar, eu acho. Exato, se eu parar no Instagram o dia inteiro, eu acho que eu consigo fazer assim, aula de tudo. De pão, de bolo. Sim, tem de tudo. O que tu procura tem. Cabelo, tudo, né? Tem, e não é só, é coisa de jovem. Não, tem para tudo, para todos os gostos. Eu garanto, é só a gente procurar, né? Procurar no Google ou procurar no próprio Instagram, que às vezes é o lugar que mais está tendo, colocar lá em cima jazz, yoga, tricô, vai aparecer um leque de coisas. E ali a gente vai criando. Eu já estou quase chefe. Viu? Então, se saindo... tem isso também, né? Cozinhando. O pessoal, eu vejo assim que o pessoal agora se descobriu na cozinha, plantando, né? Tem muita gente que está cuidando de terra, de temperinhos, de fazendo coisa. Acho que isso é bem legal também. É um retornar para dentro, né? Exato, e é uma forma da gente buscar. Já que eu não estou fazendo aquilo que eu fazia, eu não estou podendo, o que talvez eu possa buscar que eu goste, né? Talvez a gente não nem sabe que gostava de plantar. Eu, por exemplo, não gosto de plantar, eu mato todas as minhas plantinhas. Isso eu achava também. Né? Mas talvez se eu me dedicasse um pouco mais às plantas, se eu fosse buscar o conhecimento, sim, eu não gostei, né? Eu simplesmente molho ou não molho as plantinhas pobrezinhas. Ou tem luz ou não tem luz, né? Tem sol, não tem sol. Tudo é uma técnica, né? A Miriam, que acabou de mandar uma mensagem aí, ela é uma que está se realizando dentro da fazenda dela lá. Sério? Olha. E eu acho isso fantástico. Eu lembro que antigamente tinham aqueles grupos de quem queria namorar, mas também quem queria conversar com alguém, até de outro país, enfim, as pessoas iam no Messenger, no... tinha umas outras... Não, tinha Orkut. O Orkut. Quem disse que a gente não pode pegar alguém ali da Fabam e procurar para conversar? Eu lembro do senhor daquele dia, a gente estava no mesmo evento. Buscar alternativas, né? Eu nos acho, como indivíduos, muito acomodados. A gente tem sempre o pensamento do negativo. Não vai dar certo, não vão gostar de mim, eu não quero. Mas, gente, o não a gente já tem, sabe? A gente já está em casa, a gente já está trancado. Acho que não custa a gente tentar, né? O que eu tenho visto também é pessoas aproveitando este momento de quarentena. É claro que não dá para fazer isso durante todos os 6 meses, mas vou mudar minha casa. Não tava tempo com esses documentos parados, roupa guardada, reformulou a casa, aproveitou para doar coisas, fez uma lista, pintou parede, jogou algumas coisinhas fora, mudou um móvel, né? E isso é fácil, isso é barato, isso é um jeito da gente também ocupar a cabeça. Tu tirar um vestido que tu não usa há 2, 3 anos e lembrar tudo que tu passou. Nossa, foi tão legal quando eu fui para aquele lugar, que eu usei esse vestido. É uma forma de se conectar com as pessoas e com o passado. E daqui a pouco tu lembrar, daquela amiga, vou ligar para minha amiga. Olha, amiga, eu lembrei do vestido que a gente usou juntas na festa da Fabam. Enfim, né? A gente tentar achar formas. Eu acho muito importante. E hoje tem, né, de cursos e de coisas para ocupar a cabeça, tá cheio. O que eu desaconselho, e eu desaconselho isso para todo mundo, eu não tenho mais feito, peço para meus pais não fazerem, é a gente ligar a Rádio Gaúcha ou o jornal A Globo ou qualquer outro jornal de notícia. Não é contra a RBS, não é contra a Globo, não é política. É simplesmente excesso de notícias não nos faz bem.
né? Ouvir o jornal. Ah, eu gosto de ouvir o Jornal Nacional. Perfeito. É o teu momento de se atualizar. Ah, eu gosto de ouvir a CNN. Beleza. Eu gosto de ler o jornal tal. Maravilhoso. Não tem problema nenhum. Mas passar com o rádio o dia inteiro ligado, que a gente até discutiu na nossa reunião, das pessoas que estavam, já tinha tanta informação, as pessoas preocupadas com aquela explosão que deu em Beirute, mais os gafanhotos, tinha pessoas que estavam surtando com os gafanhotos, né? Então... Os gafanhotos foi uma história. Os gafanhotos nem estavam mais aqui. Ainda mais nós aqui pertinho, né? Só estava aguardando a chegada, né? Eu conheço algumas pessoas que estavam com medo que eles comiam os cachorros na rua. Então, a gente tem que cuidar. Esse excesso de informação pode nos prejudicar, né? Pode nos machucar de alguma maneira. Então, eu acho muito importante a gente estar conectado com as notícias, sim, né? De alguma forma. Eu vou ser bem séria que eu tenho evitado ultimamente, porque é só coisa negativa e ruim, né? Assim, ó, doutora, tem alguns questionamentos aqui sobre medicação, né? Eu sei que a Terezinha perguntou, e o Edinho Santos aqui também falou sobre o buraco. Eu vou até botar a questão dele aqui. Primeiro foi a buraco de ozônio, que deve pegar sol das 14, depois sem protetor. Aí é umas questões mais... Não sei o que tu terias alguma coisa para dizer para o Edinho, se é certo ou errado, novidade na medicina cubana, se você tem algum conhecimento disso. Olha, eu não faço a mínima ideia do que é essa questão da medicina cubana de ozônio no buraco. Por causa do sol, não sei. Não, eu sei que, né, a gente fala da camada de ozônio, que tem um pouco menos de... tem menos proteção, então os raios que nos fazem mal, eles chegam mais, eles podem queimar um pouco mais a nossa pele, podem ser mais prejudiciais, por isso a gente evitar o sol forte. As dermatologistas defendem que a gente nem deveria pegar sol, que a gente deveria todo mundo repor vitamina D pelo risco de câncer de pele, né? Então, eu sou uma pessoa, eu não pego sol, né? E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu faço reposição da vitamina D. Eu tenho uma pele muito clara, eu fico realmente muito manchada. Eu sinto a minha pele queimar. Tem outras pessoas que elas precisam de sol para a vida. É óbvio que eu preciso de sol de dias ensolarados, né? Isso nos deixa feliz, isso nos deixa alegres. Esses dias muito chuvosos do Rio Grande do Sul estão sendo muito tensos para nós, né? Porque isso já está pesado a quarentena. E ainda por cima, nós temos dias assim, onde nem sequer a gente descer para o pátio, a gente pode. Eu percebo até os cachorros estressados. Minha filha pequena estressada, meus cachorros estressados, nós estressados. O ambiente o trânsito fica mais dificultoso, as pessoas ficam mais intolerantes. Então a gente precisa do sol. O sol em excesso que não é saudável. Agora, em relação... Eu posso prometer essa resposta depois que eu estudar, mas em relação a Cuba, buraco da camada de ozônio, alguma outra coisa... porque o pessoal está perguntando ali. Aí a Terezinha também perguntou assim, se esse do remédio, da prevenção, tipo vou falar sobre a ivermectina, né, no caso, se... Terezinha, deixa eu anotar aqui. Deixa eu seguir o que eu tinha pensado da gente conversar. E, por último, a gente vai falar um pouco das medicações, o que está controverso, dessa parte que eu sei que todo mundo quer saber. Mas isso pode gerar tanta polêmica que a gente deixa para o final. Que a intenção não é a gente ficar falando das polêmicas, é a gente trazer coisas boas diante de tantas coisas, notícias ruins que a gente tem ouvido, né? Então, outra coisa que eu acho importante a gente pensar é nossa alimentação. A gente não pode... todo mundo me pergunta como aumentar a imunidade neste momento. Melhor maneira da gente aumentar a imunidade é nos cuidando, né? Nos alimentando bem, não esquecendo o que eu tenho visto de pessoas esquecendo de tomar água e tendo infecções urinárias ou tendo alguma outra complicação é bastante grande. Pessoas que também estão deixando de se higienizar.
porque eu tô em casa, eu não vou sair, eu não preciso tomar banho, né? Ok, pular talvez um banho, né? Tá limpo, não fez grandes atividades físicas, mas a nossa região íntima precisa de cuidados, né? Principalmente porque às vezes a gente já vai no banheiro, já tem um pouco mais de pele na região, já pode ter alguma flacidez, o pessoal da terceira idade tem um pouco mais de uma flacidez, um pouco mais de pele, pode ser um pouco mais difícil o cuidado, e se ainda por cima a gente não tomar banho, não nos higienizarmos, isso pode sim trazer doenças, e a gente tem que procurar um médico, né? E daí a gente se cuidou tanto para não se expor, e vai ter que se expor para procurar um médico por talvez uma besteirinha, um descuido. Assim como alimentação. Acho bem importante, a gente não é contra os iFoods nesse momento, mas no início a gente via muitas pessoas só chamando comida. Eu vou chamar comida porque eu tô com preguiça de cozinhar, porque é mais gostoso. Isso aumenta muito os nossos gastos. Primeiro que isso acaba com a nossa verba, né? Não sei vocês, mas eu percebo aqui em casa que quando a gente passa a chamar muita comida, o nosso rombo financeiro fica muito alto, né? Então a gente se programa para chamar uma vez ou outra. Tirando a parte financeira, que eu acho sempre importante a gente falar do financeiro, que também traz saúde, né? Tirando a questão financeira, acho importante a gente cuidar também o que a gente está comendo. Não vamos esquecer que os principais nutrientes estão em comida de verdade, e não em embalagem. Hoje existem as diversas formas de entrega de alimentos. Se quiserem, eu passo contato depois de Porto Alegre de várias comidas orgânicas que entregam, de entregas de alimentos orgânicos ou de feirinhas que podem entregar. Então, não é uma desculpa a gente não ter salada na mesa, né? E não é mais caro que o super, não. Não é. É praticamente o mesmo preço. Então, é bem importante a gente ter salada, a gente ter verdes, a gente ter nutrientes. O nutriente vem da cor dos alimentos. É isso que vai nos dar a nossa saúde. A gente pode comer arroz, pode comer feijão, mas comer alface, comer tomate, comer fruta, né? Hoje, amanhã, eu vou comer bergamota, eu vou comer banana, depois vai trocar a estação, vai ter outras frutas melhores. E a gente vai trocando variedade de alimentos, né, para nos trazer todos os tipos de vitaminas. A gente tentar não ficar na monotonia alimentar, que é sempre a mesma coisa. Uma massa, ou um arroz, um feijão, uma carne, deu. Não é porque a gente está entediado que a nossa comida também tem que ser entediante, né? A gente tem que trazer cor. E as nossas nutris do ambulatório fazem isso muito bem, nos ajudando. Como que eu posso fazer? Não gosto muito de comer alface, não gosto muito de comer salada, mas como que eu posso fazer um pratinho mais saboroso, um pratinho mais gostoso, de uma maneira diferente, um pratinho mais quentinho, que agora não dá tanta vontade de salada fresca. As nutris vão passar várias receitas e vão saber nos ajudar de maneira, assim, muito maravilhosa, que eu não conseguiria. Então, usem essa ferramenta que são as nossas nutris. A maioria também deve procurar seu médico à distância para ver se não deve suplementar vitaminas, né? Nesse momento de baixa exposição solar, acredito que todos deveriam suplementar vitamina D, mas não é uma prescrição a todos, porque a vitamina D em altas doses também pode ser prejudicial para o nosso corpo, principalmente nas pessoas da terceira idade. Então, procurar o seu médico, mesmo que seja online, o pessoal do ambulatório, para a gente saber qual que é a melhor maneira da gente suplementar o que precisa. Comer peixe também é importante, principalmente esses peixes como o salmão, como o atum, que a gente possa ter ômega 3 desses peixes, né? Assim como também as oleaginosas, elas nos trazem gorduras boas, elas também nos trazem ômega 3, então também é importante para a nossa imunidade, né? Mas mais do que tudo, e o que mais destrói nossa imunidade, por incrível que pareça, é o nosso psicológico e o exercício físico. Então, o psicológico a gente falou um pouco, a gente até pode falar mais um pouco, mas o exercício físico, eu sei que é difícil nesse momento, mas a gente tem que dar um jeito de fazer. Quem já estava acostumado a fazer, que sabe que não tem nenhuma lesão ou nenhuma restrição,
eu acho mais fácil de manter, né? Pega um horário que não seja de pico, desce para dar uma caminhada, ou daqui a pouco coloca uma música que goste, dança, caminha dentro de casa. Eu lembro que meu pai, eu achava ele louco na época, ele deve estar assistindo, mas hoje eu acho que super tá certo. Ele não tinha como caminhar na rua, porque estava chovendo, ele ficava 1 hora caminhando dentro de casa. Ok, era a alternativa que ele tinha de fazer seu exercício, né? Eu achava meio louco, mas ele ficava, ia e vinha, e vinha, e vinha. É isso aí. É organização, resistência, né? É força de vontade, eu acho. Também. Desculpa, né? Porque a gente tem mania também de dar desculpa. Ah, mas o meu apartamento é tão pequeno. Ah, mas hoje tá frio. E assim vai indo e passa 6 meses. Como já passou. Né? Então acho que formas de nos mexer, né? Não, é a internet. Tá. Oi? Eu acho que está tendo uma instabilidade na tua internet, doutora, por isso que ela está... É verdade, meu rosto está parado aqui no Facebook. Por isso que às vezes tu tranca, tu fica assim. Ah, que pena. Não, mas a gente entendeu, Se pararem, eu tento alguma coisa. Mas falando nisso, sabe que a gente fez uma live no início do mês, de agosto, eu acho, foi. E a Sônia Gali foi uma das que... Ela falou aqui uma coisa que é verdade. Para ela passar o tempo, olha só, ela envia mensagens de bom dia todos os dias, né? Para todas as pessoas. Ela tem um grupo no Facebook. Bom, é uma comunicadora. Então, assim, exatamente, ela não sai de casa, ela não se relaciona, mas de alguma forma ela está conectada com todo mundo, né? Exato. Através justamente da tecnologia, né? E daqui a pouco manda, às vezes a gente também fica no automático do bom dia, mas daqui a pouco a gente pode tirar um dia, eu vou mandar um bom dia e um tudo bem, para tentar puxar um assunto. Então hoje, com a Márcia, eu vou, e aí Márcia, tudo bem? Daí tu vai responder e assim o assunto gera. E assim, hoje eu falei com alguém diferente. Isso já mudou o meu dia. Amanhã, quem sabe, vai ser pro Lamper. E na semana que vem, e assim vai. Daí, quando eu vi, em 5 dias, eu falei com 5 pessoas que eu não estava imaginando, né? E que se eu fosse tocar a minha rotina, eu talvez teria falado com 5 pessoas em 6 meses. Então, qual é a forma de eu tentar mudar o que hoje eu estou fazendo? Né? E como isso aí é bom, doutora, que nem a gente recebe bastante telefonemas, assim, né? Coisa e tal. Tem muitos colegas que fazem isso aí. Todos os dias eles ligam para 1 ou 2 colegas que trabalharam há muitos anos atrás, trabalharam juntos, eles vão, pesquisam os números, descobrem onde está a pessoa. Ficam maravilhados, né? Porque ficam surpresos, de repente recebo um telefonema de uma pessoa que fazia 20, 30 anos que eu não tinha mais contato com ela. Assim como os nossos encontros do ENAB. A gente encontra colegas aí que fazia 30, 40 anos que não se via, que a gente trabalhou juntos, né? Então, um telefonema faz muito bem realmente. Nós temos, por exemplo, o nosso conselheiro Arlindo Thomas, ele liga assim para mim, por exemplo, umas 2 vezes por mês. Legal. E não é para mim, ele mesmo diz, ele liga para todos. Então, ele tira uns dias para ligar. Às vezes ele diz, não era para ti, Lamper. Mas tudo bem, vamos falar. Então, isso faz que legal. E isso tem que ser um hábito. Antigamente, eu acho que a gente tinha mais hábito de ligar. Hoje, com a tecnologia do WhatsApp, a gente não liga tanto. Mas eu acho que nesse momento de quarentena, como a gente não consegue se ver, eu acho muito legal poder ligar
e poder ouvir a voz do outro. Às vezes só na voz que a gente sente como o outro tá, e só na voz a gente anima o outro, ou até absorve um pouco e compartilha da mesma dor, das mesmas incertezas, dos mesmos medos, né? E eu vi que a Miriam acabou de colocar ali que ela faz pilates e ela yoga. faz pilates e yoga virtual. Eu ia falar isso. Hoje em dia, assim como eu falei das outras atividades, a NET, o Netflix, os aplicativos, aqueles outros de séries, como o Google, enfim, como os outros todos, como o YouTube, como o Instagram, como o Facebook, todos esses têm alternativas de aulas online. E tudo para exercício físico. Sim. Então, tem vários exercícios físicos, como yoga, ensinam a meditar, que eu acho fantástico. Meditação tem vários estudos comprovando que a gente tirar um tempo para meditar nos fortalece, nos mantém a parte emocional, a parte cerebral funcionante, melhora a ansiedade, melhora a depressão, até a questão do peso também tem alguns estudos mostrando. Então, se a gente conseguir buscar aulas para aprender a meditar, a fazer yoga, não precisa fazer yoga de virar de cabeça para baixo. Começa yoga de aprender, pega aqueles movimentos e adapta para o teu físico, para o teu porte, para o teu dia a dia. Não é para plantar uma bananeira, obviamente, né? Isso é para quem já fez anos de yoga, para quem tem muita prática. Mas tem muitas opções de exercícios. Se coloca no YouTube para iniciante, para terceira idade, para dor no joelho, tem. Né? Uma das coisas que acontece, doutor, a gente não pode desanimar, parar de fazer. Porque quem fazia vai se acomodando, de repente não faz mais. Eu, por exemplo, eu sinto isso também. Eu faço bem menos, porque antes eu fazia pilates, fazia reiki. Como isso faz bem. Só que agora, quer dizer, presencialmente parei, né? Mas eu já não faço mais com a mesma frequência, doutor. Sim. É o hábito, né? Tem que insistir no início, tem que insistir, né? Senão acaba desistindo. E tem várias caminhada, a mesma coisa. Tu sabe, doutora, que eu, desde que começou a pandemia, eu comecei a meditar. E olha, eu já estou bem orgulhosa do tempo que eu consigo meditar. Muito legal. É muito legal mesmo. Tu deixa a tua mente assim, longe. Assim, sim, e tu consegue deixar os teus problemas naqueles minutos out, né? Tá fora. E tu consegue centrar e depois tu vê que talvez não tinha tanta importância. A terapia ajuda isso também, mas a meditação tem vários estudos comprovados. Tem. Né? Então, eu acho bem interessante. É que tu encontra as respostas dentro de ti mesmo e aí fica melhor, tá? E tu te conhece melhor. O Afonso aqui, tu tinha falado sobre caminhada, mas ele abordou de novo. A caminhada na rua, com todos os cuidados, aumenta muito o risco de transmissão do vírus. Pois eu era frequentador de academia, mas não estou indo mais e jogar futebol. Não jogo mais. Esse é o dilema do Afonso. A caminhada na rua, vamos pensar, né? Vamos pensar juntos, assim. Se eu te disser que a caminhada na rua, por exemplo, não sei se o Afonso é de Porto Alegre, mas eu vou dar um exemplo. Não, ele é de São Leopoldo. De São Leopoldo. Não conheço São Leopoldo a fundo de dizer um local, mas vamos pensar um parque de São Leopoldo que tenha muito movimento. Se tu fores caminhar lá, mesmo que de máscara, com muito movimento, num horário onde todas as crianças estão, onde os pais estão, onde as pessoas estão fazendo exercício, eu vou te dizer, tem risco, né? O risco não é zero. Agora, se tu for às 8 da manhã, 7 da manhã, ou ali um pouco antes do meio-dia, um pouco depois do meio-dia, esses não costumam ser os horários que as pessoas saem para fazer exercício. Se tu sair um pouquinho, ou até um pouco depois ali das 5 horas, lá pelas 6, 7, se for seguro, óbvio, né, gente? Ou pelas 3 da tarde, ou buscar uma rota alternativa. Eu não vou buscar a rota onde eu vou encontrar pessoas. Tem alguma rota que é segura em relação a assaltos mesmo?
mas é uma rota onde as pessoas não costumam caminhar. Se eu buscar essa rota e eu encontrar uma pessoa na rua e essa pessoa conseguir manter uma distância de 2 metros, a gente passa quase zero o nosso risco. Porque, de alguma forma, todos nós estamos expostos quando a gente recebe uma teleentrega, quando a gente vai no super. Então, é óbvio que a gente tem que minimizar. Eu não estou dizendo para a gente sair e a gente se expor, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente ficar dentro de casa, parado, sem se movimentar, por 1 ano, né? Estou pensando que até vir a vacina, estou imaginando um tempo aqui, isso vai nos trazer muitos malefícios de perda de massa muscular. Vocês, com o passar da idade, têm mais perda de massa muscular. Isso pode gerar mais risco de fraturas de membros de colo de fêmur, de ossos. Isso pode levar a mais problemas do que eu sair num horário isolado para caminhar com as máscaras e com o devido cuidado, né? Usar uma máscara recomendada, com as 3 camadas, não manipular a máscara, fazer, se possível, ter um face shield, porque daqui a pouco, né, aquele escudo, aquela proteção, porque daqui a pouco eu me sinto mais seguro. Tem para vender na Panvel até, sabe? Não é tão caro e também pode ser uma proteção a mais. O importante é a gente não ficar parado. Eu não quero caminhar, eu não me sinto segura. No meu bairro tem muita gente. Ok. Então, é aquela alternativa que a gente disse. O que a gente vai fazer para se mexer dentro de casa? Eu vou ficar marchando no lugar, eu vou fazer uma aula online com o personal, eu vou tentar fazer uma aula de pilates à distância, eu vou ficar caminhando ida e vem, que seja 10 minutos por dia, todos os dias, é melhor do que não fazer nada. Né? E a gente não pode esquecer que é muito importante a gente manter o tônus muscular e a gente manter, se a gente não fortalecer, pelo menos manter, porque senão a gente vai cada vez enfraquecendo mais, ficando mais sentado, mais tendência a doenças de circulação, a tendência de problemas de muscular que levam a perda de massa, a problemas de fratura, a problema cardiovascular. E a gente precisa se mexer para liberar endorfina, para estar se sentindo melhor, para passar aquela coisa de estar meio depressivo. Então é importante a gente tentar ir atrás disso, sabe? E não deixar a peteca cair, né? Claro. Não deixar a peteca cair, dá um jeito, né? Eu e meu esposo, a gente morava num lugar antes da quarentena, que era bem perigoso. E a gente não se sentia seguro de sair com a pequena. Então, o que a gente decidiu? Vamos achar uma bicicleta ergométrica de segunda mão. Pelo menos cada um se reveza cuidando da pequena e não... Pelo menos para a gente fazer 20 a 30 minutos, porque eu passo o dia inteiro sentada atendendo os pacientes e depois eu faço auditoria, e que eu saía com a bunda quadrada, né? E eu, meu Deus, eu tô ficando muito, muito, muito sedentária. Então, foi uma alternativa da gente se mexer. Né? Agora a gente acabou se mudando também por causa dessa questão da segurança. A gente pelo menos vai para o pátio quase todos os dias com a pequena ou para a garagem do prédio. Eu sei que não é o melhor lugar correr na garagem, mas ela é ativa, ela é uma criança, ela precisa se mexer, ela precisa no mínimo de um espaço diferente e deixa eu correr na garagem, vou lá, corro com ela, brinco com ela. Então é uma alternativa, né? E eu tô vendo quantos colegas estão colocando aqui que conseguem. E eu sempre penso, mas aquela pessoa consegue, eu também consigo. Se eu não estou conseguindo, será que não é porque eu estou achando desculpa ou eu estou com algum problema que eu preciso de ajuda, né? Porque tem tantos exemplos aqui, se a gente rodar ali, das colegas falando, a Maria Terezinha, a Miriam, o Edinho, todos falando que estão conseguindo. Exato. Então, consegue também, né? Que alguém consegue, a gente consegue também. Exato, eu penso assim também. Eu tento também. A gente nada é difícil, a gente é que tem mania de dificultar. Exato, né, Márcia? A gente tem que tentar pelos bons exemplos e não por aqueles que nos põem para baixo, né? Uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante, que a maioria de nós tem uma religião, uma crença, alguma coisa que acredita. Não quero saber se é católica, se é budista, se é espírita, se é umbanda, não me importa. Mas eu acho importante acreditar. E eu acho importante a gente não deixar isso parado. Existem alguns estudos mostrando
que a gente ter espiritualidade, não importa sobre o quê. Espiritualidade ajuda muito a gente a seguir em frente, a não deixar a peteca cair, a nos sentir bem espiritualmente, a nos sentir que tem alguém por nós, mesmo que talvez a gente não tenha nossos parentes, nossos amigos do lado. Mas é a gente ainda acreditar. Porque se a gente não acredita em nada, por que vale a pena viver? Né? A gente tem que acreditar em alguma coisa. Tudo fica meio sem sentido, né? Exato, seja numa energia cósmica, não importa. A gente tem que acreditar. E hoje tem vários pastores, tem vários padres, tem várias igrejas que estão fazendo cultos, missas, cantos, orações em lives também. Sim. Por que não a gente aderir isso nesse momento que a gente não pode, né? Tem muito. No YouTube tem assim, ó, qual seja a tua crença, tu vai achar. Né? E a tua espiritualidade vai estar ali em algum lugar, tu vai te achar, com certeza. E isso realmente é, como é que eu digo assim, eu acho que é tu alimentar a alma, porque tu alimenta o corpo, tu alimenta o teu... A tua mente, mas eu acho que a alma tem que se alimentar também, né? Plenamente. Eu acho que isso é um plus, né? A gente cuida do corpo, a gente cuida da alimentação, a gente também cuida da espiritualidade, e quando a gente vê, a gente vai se sentindo completo, mesmo que incompleto, com falta de neto, família do lado, mas a gente vai sentindo que tem um porquê eu esperar, porque eu ouvi de algumas pessoas, não tem por que eu aguardar tudo isso, eu vou pra rua mesmo, porque eu vou morrer, mas pelo menos eu vejo as pessoas. Oi? Não, gente. Se tu passar, calma, são 6 meses, é 1 ano. Depois vai ter o porquê da gente continuar aí, né? Vai ter nossos netos, vão ter nossos filhos, vão ter nossos amigos. Vai ter a nossa própria vida também, né? Exato, né? E é a nossa vida. Né? Temos que se conectar às energias positivas, né? Exato. E até lembrando disso, eu parei de seguir coisas negativas. Então, eu comecei a seguir no Instagram coisas positivas. Existem algumas páginas de mensagens boas todos os dias. Você é pleno, nananana, Deus está contigo. Coisas boas que nos fazem ser melhor, sabe? É isso aí. Eu tento, pelo menos, a um jeito... Sabe aquelas mensagenzinhas, 365 mensagens que tu vai tirando? Sim! É os minutos... tem o minuto de sabedoria também, aquele que tu abre para ler. Sempre tem uma coisa boa. Tem pessoas que gostam de ler uma passagem bíblica, então eu sigo algumas dessas páginas também para ter uma mensagem positiva. Tem umas que até são bíblicas e tem umas que não. E é super legal de tu ter coisas boas para te ajudar, porque a gente já tem uma gama de coisas ruins. A gente tem que fortalecer a nossa rede de coisas boas, né? Sim. Porque isso também é saúde. Às vezes as pessoas também perguntam, por que tu gosta de falar de outras coisas? Claro, porque isso é medicina, isso também é saúde. As pessoas precisam estar bem com o corpo, senão não importa remédio, não importa cuidado médico, se tu não acredita, se tu não cuida, se tu não cuida do resto, né? Sim. Eu acho isso bem... Isso aí, doutora, também, por exemplo, nesses grupos que são passados muitas mensagens, não custa alguém que tem uma experiência boa dessas passar isso aí para procurar como ver esses 360 dias, como é que eu vejo. Passe uma mensagem nos grupos, porque tem muitas pessoas que têm mais dificuldades de ter acesso a... Com certeza. Né? Mas uma coisa que eu aprendi, computador não quebra, né? A gente no Google agora, todo mundo sabe colocar na barrazinha de cima. Google, coloca no Google, como fazer... Sim. Dá tudo. Eu vou clicar em vários, não vão gostar. Como fazer um presente para tal coisa, como... Olha, gente, eu coloco no Google tudo, como fazer tal coisa, como fazer um prato, como fazer uma make, como limpar a boca. Ontem, para dar um exemplo, ontem ou antes de ontem, minha filha riscou de caneta Bic o meu sofá de couro branco. Meu Deus, o que eu vou fazer?
Calma. Foi lá no Google. Não tinha a resposta exata, mas tinha umas formas de resposta. Não tem ali, o sofá tá mais branco que antes, sabe? Então, tem tudo no Google. Hoje o Google é fantástico e ele pode nos ajudar, assim como o YouTube, né? Quando eu digo Google, às vezes vai abrir o YouTube, vai abrir o Instagram, mas existem várias formas de... E sabe, doutora, que uma das dificuldades do nosso grupo de aposentados é justamente essa. É buscar essa novidade nas ferramentas que estão surgindo, que poderiam ajudar a eles se conectarem nesse momento de distanciamento. Eu vejo assim que há muita resistência, porque eles partem do pressuposto que eles não vão conseguir fazer. Sim. E aí a gente volta àquele questionamento que tu falou. Se eu consigo, tu também consegue. Ninguém é mais... Ninguém vai saber o que é o medo. Eu tenho muitas tias que eu considero como minhas avós, porque eu perdi minha avó muito cedo, são as irmãs da minha avó, que elas têm seus 80 anos, 70 e poucos, e as tias estão super bem. Não, as mulheres... Me manda áudio me manda no áudio, WhatsApp, me faz live, me liga por vídeo, e é fantástico, mas tudo é medo. Eu digo, tia, tu não vai quebrar o celular. Aperta o botãozinho por mais tempo ali, o microfonezinho tomando um áudio. Um vídeo. O máximo que vai fazer é tu ligar sem querer. Mas aperta, tenta, coloca ali Google, não quebra. Eu sempre tive medo também de computador, mas ele não quebra. A não ser que a gente jogue no chão, ele não quebra. A gente tem que cuidar sites que a gente não conhece, né? Mas sim. O Google... ele não vai te abrir tantas coisas assim indevidas, né? A gente vai colocar ali, se tu colocar alguma palavra, talvez, que tu não goste do conteúdo, fecha e busca de novo, né? É o abre e fecha, é o busca, é tenta, não quebra. Ah, mas eu tenho medo. Várias colegas aqui de cima disseram, eu faço online, eu faço com personal. Ué, se elas conseguem, vamos atrás delas. O que a gente pode, talvez, buscar de dicas dessas colegas que postaram aqui? Ai, colega, Maria Terezinha, eu te vi agora na live. Eu sei que tu faz tal e tal coisa. Será que tu não me ajuda? Será que tu não consegue me ajudar? Eu também gostei disso. Alguém falou aqui da Santa Casa, que tem também atividade do pavilhão de recuperação pulmonar. Colega, o Getúlio, como é que tu conseguiu essa informação, Getúlio? Eu não conheço. Será que tu conseguia me passar? Qual que é o site que eu busco? Então, a gente tentar mais um jeito da gente ter contato com outras pessoas, né? Mais um jeito da gente sair daquele dia a dia de acorda, me arrumo, como, vejo TV, depois eu almoço, daí eu leio um jornalzinho, daí eu vou tirar uma siesta, depois eu acordo, daí eu como um cafezinho da tarde, e depois já tá meio tarde, eu vou ver o jornal e vou dormir. Gente, todos os dias, há 6 meses fazendo isso, e às vezes algumas pessoas já tinham essa rotina, não dá, né? Tem uma outra terapia, além do tricô, assim, que eu sugiro, eu não sei, é a leitura. Vamos ler de novo o livro. As pessoas largaram o livro. É fantástico. Gente, o que eu li nessa... Eu já perdi as contas, porque, bom, é um hábito de cada um, mas é um hábito maravilhoso. Eu sei que o Lamper também gosta de ler, porque ele gosta de ler também. Então, eu acho assim, essas coisas... Às vezes, por causa da informática, da internet, a gente vai largando a leitura, mas é um bom momento para retomar também, né? E é uma outra coisa que... Hein, doutora, retomando um pouquinho, fizeste a pergunta do Getúlio, como ele conseguiu lá, é que ele faz um tratamento permanente ali na Santa Casa. De repente, ele tem uma prescrição médica de como fazer em casa, só para... Provavelmente ele vai te passar as informações. Ele disse, faço em casos exercícios prescritos pelo serviço de reabilitação. São prescritos para ele, exato. Mas ele está seguindo pelo menos aquilo que é prescrito, né? Porque tem várias coisas que a gente não está nem seguindo o que é prescrito. É uma outra coisa que eu queria lembrar da gente falar. Só ia falar antes dos livros. Tem vários livros online, vários livros de graça. Que a gente não precisa pagar pelos livros, né?
Então, a gente hoje até para criança, eles têm gibi online, tem tudo, e tem livro, tem audiobooks, então, às vezes, os livros mais antigos, eu quero ler de novo o Continente, mas eu canso, às vezes, o olho, porque fica cansativo. Existem audiobooks que eles ficam lendo para nós. Então, hoje não temos desculpas de não ler. Não, hoje não tem. Olha só, gente, a nossa live já está estourando 1 hora. Eu não falei de vocês, mas a gente pode encerrar. Não sei, eu acho mais que... uns pontinhos para falar, mas... Tá, então vamos lá. Tá. Eu vou botar aqui, ó, a Giane Lampert, que já leu 2 livros. Se o pessoal for saindo é porque, né, passou o tempo mesmo. Uma outra coisa legal, talvez, é de se emprestar livro. Vai lá, busca na casa de máscara, tu troca o livro com um colega, depois se higieniza a capa ali, deixa 2, 3 dias paradinho. Não vai ter risco do vírus. Depois começa a ler e é um jeito de também se trocar para não ficar gastando. Sim. Uma coisa que eu queria lembrar: bichinhos de estimação podem ser uma boa alternativa para aquela colega que disse que é sozinha, que tem alguma dificuldade, que não tem parente. Olha, bichinho de estimação para mim é tudo. Eu tenho 2 vira-latas, minha mãe tem 2 de raça. Hoje em dia está cheio de bichinhos para adoção. E nos Estados Unidos não tem mais bichinhos para adoção, de tanto que as pessoas foram adotar bichinhos. Os abrigos estão zerados de bichinhos, o que é fantástico. Então, que as pessoas peguem para ter amor e não abandonem depois, né? Não. Mas eles são ótimas companhias. Porquinho da Índia é maravilhoso. Né? Doutora, não recomenda porquinho da Índia, porque o que incomoda, eu já tive. Cuidar, tu ter um trabalho de cuidar do bichinho. Para quem está sem nada de atividade, às vezes pode ser uma atividade. Vai ter. Né? Então, eu estou brincando, mas vai ter. É legal, eu gosto. A outra coisa que eu acho que a gente tem que falar, que é bem importante, não deixem de tomar suas medicações que estavam prescritas e não deixem de dar por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A gente tinha uma programação de 6 em 6 meses eu fazia meu check-up. Essa programação de 6 em 6 meses era o check-up. Era por que de 6 em 6 meses o check-up? Era porque tem alguma doença importante que tu tem que avaliar de 6 em 6 meses? Ou era um hábito e teus exames estavam todos bons? Meus exames estavam todos bons. Então, eu posso sim prorrogar daqui a um tempo. Mas já está batendo 1 ano, 2 anos, eu quero rever e quero fazer exames. Liga para o seu médico, vê se ele está atendendo online, conversa com o médico ou até mesmo com o atendente se tu tem a necessidade de fazer esses exames. Se tem a necessidade, porque deve ter alguma patologia ou alguma coisa para a gente rever, existem algumas alternativas. Hoje, a maioria dos laboratórios, eles já coletam em casa. Se eu não me engano, os planos de saúde, eles não têm cobertura para coleta domiciliar, apenas para coleta, mas o valor de taxa domiciliar é 40, 50, 60 reais, dependendo do laboratório. Eu mesma preferi não ir para dentro de um laboratório e pedir para eles virem aqui em casa, que eu acho mais seguro, né, a coleta. Isso é uma coisa. Eu preciso fazer daqui a pouco uma endoscopia. Então, é melhor eu fazer num instituto, por exemplo, numa clínica de endoscopia, do que eu ir para dentro do hospital, porque a chance de ter Covid numa clínica é menor do que no hospital. Posso estar sujeito a pegar o vírus? Pode. Mas se a gente deixar passar algum diagnóstico que era necessário de ter sido feito, esse diagnóstico pode levar a uma mortalidade ou pode levar a gente até a morte se a gente não fizer o diagnóstico precoce. Então, se o médico indicou que tem que sair agora, o que tem que ser feito, então sim, a gente vai fazer tentando fazer os maiores cuidados possíveis. Como o Lampert tinha falado antes para nós, né, no privado. Depois usa máscara, tenta não manipular a máscara, tenta não levar nada desnecessário, leva seu carteirinha do convênio, seu documento. Eu acho legal embrulhar o celular no papel filme, porque daí a gente consegue depois passar álcool sem estragar a tela, joga fora aquele papel.
chega em casa, pega aquela roupa, põe para lavar e deu, né? Mas às vezes é necessário sim sair. Quando for desnecessário, o médico vai avisar. Tem vários pacientes meus que eu tenho dito, ó, gente, só daqui tantos meses, ou me liga daqui tantos meses, a gente vai vendo. Se a pessoa está assintomática, a pessoa não tem nenhuma doença, eu posso ir acompanhando, eu vou acompanhando devagar. Se eu achar, não, isso aí não tá legal, eu preciso que tu seja examinado por algum médico, eu vou encaminhar para o médico para examinar. Não, preciso que tu faça tal exame. É o risco de ficar em casa pode ser maior do que o risco de pegar o Covid, né? Outra coisa que é importante é a gente não ficar em casa em suspeita de doença ou de alguma coisa grave. O que aconteceu com muitos pacientes meus, muitos não, alguns pacientes meus, alguns pacientes da doutora Fábio, de alguns outros colegas, foi que mesmo a gente indicando para ir para emergência, as pessoas acabaram dizendo, mas eu tenho muito medo de pegar Covid. Daí eu brinco, é um pouco mórbido, mas eu brinco. Vocês preferem morrer em casa do infarto do que ir para o hospital e talvez pegar um Covid. Gente, a gente ainda está sujeito a infarto, a gente ainda está sujeito a AVC, a gente ainda está sujeito a uma gastrite, a uma apendicite, a uma diarreia, a gente está sujeito a tudo, né? Então, a gente, neste momento, tem que tentar, ok, será que é o momento? A dor está muito forte, eu vou procurar ajuda. E talvez nos ligar no ambulatório, a gente várias vezes diz, não, a gente não vai atender, o senhor precisa ir para emergência. Então, a gente também consegue auxiliar nesse momento, tá? Então, isso é importante a gente não deixar de citar. E a outra questão, para a gente encerrar, eu estou vendo que vários colegas estão tendo que sair, é a questão polêmica das medicações. Eu deixei bem para o finalzinho para a gente não poder entrar no assunto. Por quê? Não existe ainda estudo científico validado que me diga que eu posso indicar alguma medicação para o meu paciente preventiva. Eu sei que é frustrante, eu sei que várias pessoas já me ligaram, já me pediram ivermectina, hidrocloroquina. Qual o outro foi? Dexametasona, enfim. Tem alguns estudos, tem pessoas usando, tem médicos usando, tem algumas indicações a nível hospitalar, mas para pacientes assintomáticos e não assintomáticos, pacientes com sintomatologia leve, não tem estudos que nos respaldem ainda o uso e eu não fico confortável de usar. Tem médicos que ficam confortáveis de usar, aí a gente procura esse médico, né? Nem eu, nem a doutora Fábio, se eu não me engano, o doutor Lázaro também, agora a gente não sente confiável de usar ainda, né? A gente não consegue ter um controle tão grande do nosso paciente, a gente não consegue avaliar os riscos para esse paciente, então a gente prefere, neste momento, não indicar. Mas sim, tiveram pacientes nossos que internaram e que fizeram um uso dentro do hospital. E a gente também não sabe se eles recuperaram pela medicação que usaram ou não. Mas só para deixar registrado isso, que eu acho importante, a gente não deixar de enfrentar. Mas o mais importante é o cuidado, né? Eu falei para a Márcia e para o Lamper, no dia que a gente viu no shopping no sábado, eu tive que ir, pessoas com a máscara por aqui, pessoas tirando a máscara para espirrar, idosos de muita idade procurando o shopping na hora das 5 da tarde, que era de maior pico. Isso sim a gente deve evitar, isso sim é grave. Agora, uma caminhada na rua para esparecer um pouco, quase sem ninguém na rua, acho muito difícil que vai acontecer alguma coisa, né? E a gente tem que saber, assim, provavelmente, se não surgir a vacina, todos nós vamos pegar a doença. Isso não significa que todos nós vamos vir a ter sintomas graves. Isso não significa que todos nós vamos vir a falecer. O que a gente tem que cuidar é para estar saudável e tentar manter o pico, né, as emergências e as lotações de UTI mais baixas, para que a gente tenha suporte para nos ajudar no momento que a gente pegar uma doença. Só que se a gente também infartar em casa, a emergência pode estar lotada igual e a UTI pode estar lotada igual. Então a gente tem que se cuidar para não ter nada disso,
Né, galera? Eu acho que é isso. Então, doutora, olha, maravilhoso. O pessoal tá amando. Tu já viu ali nos comentários, né? O pessoal, meu Deus, mas é que foi ó. Como e sempre, tu estava né? preocupada, imagina, eu sabia que a coisa ia fluir. Não, mas sabe o que foi bom? O número foi baixo. Depois vocês nem me contem quantas visualizações. Eu já estou sabendo que a última, no final, teve umas 300 visualizações, isso que me assustou. Falar Imagina! Vai arrumar muitos pacientes aí hoje, doutora. Não, foi perfeito. Com certeza. Eu acho que, Lamper, a gente pode encerrar, então, né? Eu vou... doutora Lisiane, eu te agradeço a disponibilidade e também a forma de fácil compreensão e, ao mesmo tempo, completa, como abordou o tema, né, doutora? Que mesmo após todo esse tempo, 6 meses, ainda surgem tantas incertezas assim, né? Muitas dúvidas, realmente. Isso aí não tem como, né? Para todos, né? Nós também temos Justamente. Hoje eu aprendi uma série de coisas aí, né, doutora? E a sua abordagem, ela foi bastante esclarecedora e vai nos ajudar a nos prevenir bem mais do que a gente vinha tendo essa prevenção, né? E se prevenir assim e sem adiar ou deixar de fazer aquilo que realmente é necessário, como a senhora disse, ir ao médico, aquela coisa, né? Um exemplo simples aí, né? Mas a gente não pode deixar de fazer. Como eu já disse também, que até no início lá nós dissemos que amanhã eu ia no médico, aí a senhora vai pensar, mas eu não tenho consulta marcada contigo, mas eu vou naquele médico que a senhora me indicou, no Richard. Muito boa indicação, inclusive. Então, em nome da FABAN, Márcia, agradecemos a participação de todos e convidamos também o mesmo pessoal e os amigos e mais pessoas, colegas, para a nossa próxima live, que provavelmente deverá sair no dia 6 de outubro, né? E vamos contar, então, e agradecemos as belas mensagens aí que estão nos mandando aí. E, lógico, que a gente não pode agradecer individualmente, mas o agradecimento vai a todos. Tá? E, então, fica o nosso muito obrigado e vamos nos cuidar dentro das orientações médicas aí da doutora Lisiane. Muito obrigado. E torcendo para que um dia a gente esteja reunido e possa comemorar fisicamente, juntos, né? Com certeza. Um abraço e rir disso tudo juntos. Com certeza. Para finalizar, eu gostaria de dizer que essa live ela vai estar no Facebook disponível e vai estar também no YouTube, tá? A gente tem o canal da FABAN, é só lá no YouTube botar o canalzinho da FABAN e vão achar essa live agora. Então, gente, eu agradeço mesmo, né? Agradeço a todos e que todos tenham um ótimo dia, tá bom? Um beijo para todos. Obrigado. Beijo. Um abraço para todo mundo. Boa semana. Abraço. Tchau. Tchau.